Senhor sente cada clamor, cada adoração. O Senhor sente
Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus colocou essa palavra no meu coração e logo em seguida, uma vizinha me pediu ajuda, né? Eu já sabia que Deus iria me usar para ela, mas não tão rápido, né? Ela foi me pedir uma ajuda, eu falei, deve ser para pegar alguma encomenda da Shopee, que eu achei que lá toda hora, Shopee. Aí eu falei, pode falar. Aí ela, não, eu queria te pedir para você trazer aquela moça que veio orar aqui na sua casa, aquela senhora. Eu falei, senhora? Não, minha pastora, linda, maravilhosa. Aí eu falei, encaminhei a mensagem para ela ver, né? Que foi confirmação. Aí eu falei, olha, pastor, aqui, ó, aquela vizinha que eu falei que Deus ia alcançar, ele já está fazendo, né? Já está movendo. Então, o que eu tirei disso tudo, dessa palavra aqui, né? Que para aqueles que não conhecem a Cristo, ele está fazendo um convite. Mas para aquele que os conhece, ele está fazendo uma convocação. Então, ele me convocou para mim fazer o convite a ela, né?
Porque desde então eu já vinha plantando a semente. E Deus tem urgência do nosso posicionamento. Eu podia muito bem ter falado assim, vá na sua igreja, você não tem uma igreja que você vai todo domingo? Mas eu falei, é católica. Aí eu falei, não, vamos lá. E ficou eu a pastora na semana toda na luta. Aí, então, quando Paulo fala isso aqui, né, é como se ele estivesse dizendo para o povo, ei, é a hora de reagir. É tempo de despertamento sobre nós. Todo despertar nasce de um desconforto. E é o que eu falei para ela. O conforto é muito perigoso. Porque ela, a gente está bem, está tudo bem. Quando a situação muito grave aconteceu, ela falou, agora não tem mais jeito. Eu falei, aí que vai ter jeito. Porque é mover das águas. Porque ele quer te levar a outro nível. Então, se você aceitar, está tudo tranquilo aqui, vou ficar. Não. Porque quando Deus coloca situações para nos confrontar, é aí que Ele quer nos elevar de nível. E ontem, eu nem era para estar aqui, né, pastora? Ontem meu filho caiu de cabeça no galo desse tamanho. Eu falei, pronto, ela vai ter um treco. Mas aí ele vai tentando paralisar, e ela estava na minha casa. Eu falei, poxa, porque meu filho caiu, deixar de ir, que testemunho que eu vou dar para cima? Eu fui dormir quase 5 horas da manhã, arrumando minha casa toda. Eu estou aqui só conversando com Jesus. Mas é o que Deus falou comigo. O conforto é um perigo, pois ele nos satisfaz. É muito bom, né? Ficar confortável. Aí ele fala, Jeremias, Joel e Ezequiel foram levantados em tempos de crise. Sansão dormiu no colo de Dalila. Jonas dormiu no seu momento de desobediência. Os discípulos dormiram. Eutico dormiu no meio da pregação de Paulo e caiu da janela. Se Deus está te deixando em um ambiente desconfortável, Ele está te alertando. Então, se a situação está ruim, é um alerta dele. Glória a Deus. Se está ruim, é um alerta, porque vai vir algo muito maior do que isso. E logo depois, assim, nós fomos de manhã, né? À noite, Deus já começou a mover na vida dela. E hoje eu contei para a pastora, porque ela só me contou ontem. Aí eu falei, caramba, como Deus faz rápido, né? Falei, olha, pastora, rápido, porque eu fiquei esperando. Eu falei, ainda não fez nada. E ela foi me contou toda arrepiada. Eu falei, meu Deus. Então, se a gente não se posiciona, aí a gente vai pelo outro também. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que dar meu testemunho para essa vizinha, o que ela vai pensar? Eu falei, cara, vamos lá. Mas é isso que eu queria deixar aqui como alerta, que a gente não venha estar morto, né? Porque morto ele não tem propósito nenhum. Morreu, está aí parado, e é isso, Deus quer nos despertar. Ele precisa do nosso posicionamento, do nosso alinhamento, porque Ele conta com a gente. Ele está contando com cada um de nós. E às vezes a gente pode fazer pelo outro, pelo vizinho, por um amigo, e a gente não faz, fica lá no conforto. E é assim, não é fácil, é bem cansativo, né? Às vezes a gente quer sair, mas não. Aí ontem foi uma outra colega dela, né, dessa minha vizinha, eu falei, pode trazer, cheio de problema também, eu não fazer nada, vamos lá, senhor, vamos lá. Mas é muito difícil. Mas não vamos perder essa conexão, não, que Deus está nos dando uma oportunidade. Ele está contando com cada um de nós. Se a gente não fizer, de nada vai ser em vão a nossa caminhada. E é isso. Eu sempre paro para pensar, né, que sempre que eu venho trazer uma palavra, acontece alguma coisa comigo. É impressionante, né, Deus botando a gente em provas. E Deus colocou no meu coração, lá em Deuteronômios 15, 11, que diz assim: é preciso abrir o coração e a mão para ajudar o necessitado e o pobre. E lá em Mateus 22, 39, vai dizer assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Um dos mandamentos, que é um dos mandamentos mais importantes, né, da Bíblia, que diz isso. E alguns dias atrás aconteceu uma coisa comigo, que eu fui entregar um trabalho para o meu professor. E ele virou e falou assim para mim: tem uma pessoa que está precisando de ajuda. Você pode ajudar essa pessoa? Eu virei e falei, tá bom, eu ajudo
virou e falou assim pra mim, se você não quiser ajudar, você não ajuda. Eu virei e falei pra ele assim, professor, olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu posso não gostar dela, mas eu vou ajudar ela. Porque eu sou uma pessoa de bom coração. Por mais que eu não tenha feito nada pra ela e essa pessoa não goste de mim, eu sou uma pessoa diferente. E às vezes a gente é assim. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ajudar o próximo. Por mais que aquele próximo não goste da gente. Porque na Bíblia fala, amai o próximo como a ti mesmo. Se a gente não ama o próximo é porque a gente não se ama. E a gente tem que ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque algum dia nós vamos precisar de ajuda daquela pessoa e aí a gente vai se lembrar que um dia a pessoa também precisou da nossa ajuda e a gente não ajudou ela. E às vezes também é assim dentro da igreja. Por mais que algumas pessoas dentro da igreja possam não gostar da gente ou fizeram alguma coisa pra gente, e às vezes algumas pessoas acabam até saindo de dentro da igreja, mas a gente tem que parar, pensar e falar, não, eu sou uma pessoa de Cristo, eu sou uma pessoa da igreja, eu sou uma pessoa cristã, então eu tenho que ajudar essa pessoa. Porque se Deus morreu por nós e pelos nossos pecados, por todos ali, Jesus foi traído por Judas e por um monte de pessoas, Pedro negou Jesus, quem somos nós para negar ajuda a alguém que precisa de ajuda? Então, é essa palavra que eu deixo, que nós precisamos ajudar ao próximo e amar ele mesmo não gostando da pessoa, ou mesmo a pessoa tendo nos prejudicado, feito alguma coisa que nos magoou, nos deixou triste, não importa, a gente tem que ajudar, tem que amar como uma pessoa em Cristo. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou deixar também aqui uma breve palavra e dizer para você nessa manhã que existe resgate para você nessa manhã. Tá? Acredite em Deus. Ele está conosco. E aqui em Romanos 17, eu vou falar duas passagens que eu vou entrar. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, irmãos. E você ouvir a palavra de Cristo. Hoje, nessa manhã, você está ouvindo, não está ouvindo a palavra de Cristo? Aleluia! Então, o Senhor quer falar com você nessa manhã. Porque a fé, ela move montanhas. A fé, ela nos cura. A fé, ela move o Senhor a nosso favor. E aqui eu vou em Marcos aqui também. Marcos 10, 46. Vai contar a história de um cego de Jericó. Eu vou lendo. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão. Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram, então, logo dizendo: Coragem, levanta, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou de um salto e foi até onde estava Jesus e lhe perguntou: O que querem que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, eu não posso ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus pela estrada. Irmãos, esse mesmo Jesus está nesse lugar. Bartimeu estava ali, à beira do caminho, necessitado, precisando de algo. E eu creio que naquele momento ali, ele ficava pensando: Jesus, ele pode me curar. E Jesus, ele pode restaurar o que eu preciso.
E quando a oportunidade que o Senhor ia entrando ali em Jericó, ele clamou. Ele colocou a sua fé em ação. Eu quero dizer para mim, nessa manhã, para você, não há impedimento para o Senhor. Não há impedimento para Deus operar na sua vida. Ele estava ali parado naquela circunstância, naquela situação ali, onde ninguém poderia fazer nada por ele. Mas quando ele viu o mestre passar, ele não perdeu a oportunidade. Jesus, Jesus, é Ele. É Ele nessa manhã que está aqui. É Ele que está passando aqui. Ele sabe como eu estou. Ele sabe como você está. E o que você está fazendo? Está gritando? Ele pode ouvir o seu clamor? Porque a palavra do Senhor diz que Ele sonda o seu coração. Você está clamando aí? Você está confiando? Tem fé para isso? Coloca a sua fé em ação. De modo que chame a atenção do mestre. Porque tinha muita gente ali. Tinha muita gente, eu creio, tinha muita gente necessitada. Mas no meio daquela monte de multidão, de um monte de gente, havia um homem que queria muito. Ele queria muito milagre. Ele queria muito aquilo que o Senhor, o que ele tinha de fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas você crê. Creia, creia, creia. Não desista. Resgate para você nessa manhã. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ainda não acabou. Naquele grande dia há uma recompensa para você. Tudo isso vai passar. Ali fora, aquele mundo ali, a gente não vai ver mais. Não é essa eternidade que o Senhor tem para a gente, nem aqui. Temos que buscar sim, mas não é isso que Ele tem. Então, eu convoco vocês, não entrem nessas portas sem acreditar que Ele pode fazer. Quando você botar o pé nessas portas, entrar por esse templo aqui, acredite que Ele pode fazer tudo por você. Às vezes lá fora você vai sair, daqui a pouco vai enfrentar o dia a dia, vai enfrentar a tua vida normal. De repente, aquilo que você deixou lá está do mesmo jeito. Mas há um Deus todo-poderoso aqui nesse lugar que pode fazer tudo mudar. E é o que Ele fez. Quando Ele chegou até o cego, Ele falou: o que você quer? Se eu quero filho, então você vai vir. O que você quer? Se eu preciso de algo, então receba nessa manhã aquilo que você veio buscar. Porque hoje eu também estou recebendo, estou me fortalecendo. Porque o Senhor conhece a minha estrutura, conhece a minha casa, conhece o meu ser, o meu andar, o meu caminhar e o seu também. E hoje, se você está aqui para se fortalecer, então se fortaleça. Porque há um resgate para você nessa manhã. E Jesus, Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Não há impedimento para Ele. Então fique com essa palavra nessa manhã. Amém. Amém. Amanhã de oportunidade. Olha aí. Desperta tu que dormes. Vamos clamar. Vamos amar, perdoar. Olha aí, tudo que foi falado aqui. Quem é que já está ligado aí? Meu papel é grande. Está rindo, é? É muito para mim. Glória a Deus. Gente, me escola de idosa, disse uma senhora. Eu sou uma senhora, né, gente? Eu não sou uma senhora? Quantos anos eu fiz? 72. Fiz meus 60 anos para a glória de Deus. Eu sou uma senhora. E ela me viu como uma senhora. E foi uma benção, né, cara? Muito bom fazer a obra de Deus. É muito bom resgatar almas para Deus. Isso aí a gente ganha muito, porque Deus se alegra com isso. Deus se alegra com a obra de nossas mãos. Amém? Deus me levou numa palavra lá em Êxodo, de um pessoal que estava lá na escravidão, mas estava no conforto da escravidão. Parece que estava, né? Porque o que eles fizeram, não existe isso, gente. Não está bom, mas está no conforto do ruim.
só reclamaram. Gente, vamos ler. Meu Deus. Lá em Êxodo 32, eu vou ler de 1 a 9. Aleluia. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, traga-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, derreteu tudo, né? Transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe uma forma de bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, o Senhor lá no monte, falou para Moisés lá no monte: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, a palavra é tua, Senhor. Tudo que foi falado aqui, Senhor, é tudo por ti e para ti. Por isso estamos aqui, por isso estamos na tua casa, Senhor. Nos conduza, nos ensina, nos capacita a aprender um pouco mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Gente, obstinado a desobedecer, né? A teimosia, obstinado a teimosia, obstinado a rebeldia. Por que eu estou falando isso? Porque essa passagem me reflete assim, o quanto a gente às vezes não consegue esperar em Deus. Moisés, ligado a Deus o tempo todo, fez tantas coisas, né, diante daquele povo. E ele subiu ao monte para falar com Deus mais uma vez, mas ele demorou. Parece que foi 40 dias, se não me engano. E o povo já estava nervoso lá embaixo esperando Moisés, que Moisés morreu. Aconteceu alguma coisa. E eles queriam voltar. Gente, o bezerro era uma das imagens que tinham lá no Egito e eles adoravam, o povo do Egito. Então, eu fico pensando, aquele povo lá, 400 anos escravo no Egito, eles estavam acostumados a ver aquilo tudo ali. Aquela adoração, as imagens, né? E viver aquela escravidão, mesmo que estivesse ruim, mas eles estavam acomodados ali. Então eles não entenderam que o que Deus queria para eles era algo melhor. E às vezes a gente também não entende. Porque a gente passa algumas dificuldades, né? A gente faz a obra, aí a pessoa diz que recebeu, a gente fica feliz, aí a criança cai de cabeça no chão e faz um galo desse tamanho e vai parar no hospital na emergência. A gente não entende algumas coisas, né? Mas é preciso perseverar, gente. É preciso crer, é preciso clamar, confiar e principalmente esperar em Deus e não se precipitar. Esse povo se precipitou. E tantas coisas aconteceram com ele. E Deus foi me remetindo algumas coisas. Eu lembro que eu queria, no início da minha conversão, acho que eu tinha uns 2 anos ainda de convertida, 1 ano e meio, não sei, e eu queria falar em línguas de toda maneira, eu queria falar em língua, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E aí, eu não conseguia, eu ficava lá na igreja, eu falava um monte de coisa, glória, glória, glória. Enfim, conversando com uma irmã, a irmã falou assim: ó, a gente pode ir num lugar aí que tem
inocente, ela falando, né? Que lá tem profecia, e lá a gente recebe muito, todo mundo fica recebendo o Espírito Santo lá, não sei o que, falando. Novo convertido, né? Meio né? Inocente, né? Aí eu falei, é mesmo? Então vamos lá. Não, eu vou ver um dia melhor, porque tem uma pessoa, tipo assim, um pastor, uma pastora, não me lembro, que nesse dia que vai ser bom. Eu vou te falar, tá legal. Fiquei com aquilo, né? Entusiasmada, né? Vai ser isso, né? Aí, teve uma palavra lá na minha igreja, uma pregação, do meu pastor Calminho, pastor Silvio, uma bênção, gente. Eu amo ele até hoje. Homem íntegro, tá lá, ó. Gente, só contando em outro momento tudo que Deus já fez na vida daquele homem. É uma igreja tranquila, calma, presença do Espírito Santo, com certeza, presença de Deus. Mas não tinha nada daquele negócio, né? Que ela estava falando. E eu estava curiosa querendo saber, porque eu ia receber as línguas. Mas naquela pregação, o pastor Silvio falando, e me marcou assim: você não precisa correr atrás das suas bênçãos, porque as bênçãos vão te alcançar, elas que correrão atrás de você. Apenas adore e obedeça. Mantenha firme a sua fidelidade com Deus. Adore que você vai receber tudo. E aí ele falando, e aquilo veio no meu coração. Eu falei, então, eu não vou ficar correndo atrás de nada também, não vou ficar não. O que Deus tem que fazer comigo vai ser aqui. E aí, juntou o grupo lá para ir e tal, eu falei que não ia, não sei como é que foi, não sei que eu não fui. Aí eles foram para lá, eu sei que aquela turma foi em tudo quanto é igreja na cidade de Maricá, onde eu morava. Tudo quanto é igreja, bati em tudo quanto é ponto de pregação. Esse povo, gente, pensando hoje, sabe? Naquela época, tanta coisa aconteceu com essa gente. Hoje eles nem estão na presença mais. Mas andaram em tanta igreja, né? Como é que foi isso, gente? Andaram em tanta igreja, né? Receberam tantas mensagens, né? Profecias, né? Eu aguardei no meu Senhor. E na minha igreja, ali, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Por um acaso foi ao lado de uma delas. E depois ficou me zoando do jeito que eu falei, do jeito que eu fiquei falando. Porque é assim, gente. As pessoas, quando elas não estão na presença, elas ficam tentando fazer chacota de alguma coisa. Para que mostre que a sua realidade, né, tão importante, não tenha valor. Mas tem. E o que Deus tem para você, Deus vai lhe entregar. Então tenha paciência nele. Não faça como esse povo se precipitando. Porque as bênçãos vão correr atrás de cada um de nós. E elas vêm, elas nos alcançam de acordo que a gente vai se entregando ao Senhor. Está entendendo? Porque quando a gente se precipita, a gente se ilude, gente. E a gente fica sem base, fica sem raiz. Aquele povo tinha tudo para receber de Deus, mas eles se precipitaram ali. Por quê? Porque não tem paciência. A fé pode ser até pouca, gente, porque ela é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela cresce. Ela cresce à medida que a gente vai anunciando o Evangelho e anunciando para nós mesmos. Então, quando eu falo, Deus, eu queria tanto isso, eu te pedi que se não fosse da tua vontade, que você tirasse do meu coração. O Senhor não tirou do meu coração, mas as coisas não estão acontecendo. Você já falou isso para Deus alguma vez? Porque eu, quando tenho uma coisa que eu quero muito, eu falo, Senhor, se não for da tua vontade, arranca logo do meu coração. Né? Mas, se for da tua vontade, eu vou esperar no seu tempo. Mas às vezes eu falo, está demorando. O negócio está aqui ainda no meu coração e está demorando. Aí eu começo a me avaliar, gente. Porque o negócio está comigo. Deus não vai entregar nada para a gente que a gente não está preparado para receber. Eu começo a me autoavaliar, né? Olhar verdadeiramente para a minha visão, para onde eu estou vendo, se eu realmente estou crendo, né, Márcia? Porque às vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente não está crendo que
gente vem, né, por vir, mas não é assim. E ali naquela minha autoavaliação eu tenho condição de me acertar, de me ajustar, de me corrigir, de me reorganizar, né? E de me reposicionar, porque o povo até aceitou sair do Egito, estava feliz, não foi? Da escravidão. Mas quando chegou naquele deserto, né? Eles queriam mais. Então eles começaram a murmurar, a reclamar. Eles começaram bem, acreditando no Deus de Moisés, e depois eles se desconcertaram, assim como nós. Às vezes a gente começa bem, aceita Jesus, caminha bem com Jesus, mas em algum momento a gente não sente, estrambelha, perde a fé, fica confuso, encontra com alguém que fala bobagem, né? Porque para somar coisa ruim tem um monte aí, gente. Então, o rebelde que influencia outras pessoas também é um perigo. A gente tem que ter cuidado com isso. E quando a gente vai, leva a pessoa para Jesus, fala do amor de Jesus, Deus se alegra com isso. A gente ganha, isso é vitória. Mas quando a gente vê uma pessoa derrotada e a gente dá fundo àquela pessoa, tudo de ruim acontece. Você vê a história de Davi? Segundo o coração de Deus, gente, coisa mais linda do mundo você ser segundo o coração de Deus. Davi, segundo o coração de Deus, começou bem pra caramba. Começou na maior pureza, ele estava lá só tomando conta das ovelhas do paizinho dele. Aí foi lá um profeta na casa dele e disse que ele ia ser o rei. Aquilo não subiu a cabeça dele. Ele aceitou, mas ele esperou no Senhor. Ele esperou no momento de Deus. E aconteceu tantas coisas que a gente já conhece a história, né? Ele se fez conhecido porque ele matou o Golias, não foi? E ali Saul se aproximou dele, o rei Saul, mas na intenção de derrubar ele. E ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele, vou matar esse cara, por quê? Porque afinal de contas eu vou ser o rei. Então eu vou matar logo para antecipar. Às vezes Deus tem propósito naquilo ali, naquele lugar, com aquela pessoa, naquela situação, mas a gente se precipita. Ele poderia ter se precipitado, mas ele não fez nada disso, ele aceitou. Falou, eu vou esperar o tempo de Deus. Ele disse que eu vou ser rei, eu vou ser rei no tempo dele. E foi tudo certinho, gente. Teve batalhas, muitas batalhas, foi tudo certinho, não foi? Não estava tudo bem? Estava lá com um montão de concubinas, né? Eles podiam ter muitas mulheres, as esposas, já tinham filhos jovens. Mas aí, do nada, ele viu uma mulher na varanda da casa dele, gente. Por que ele não falou, Deus, com toda a intimidade que ele tinha, que mulher linda aquela, eu gostei dela. Quem é ela, Deus? Traz ela para mim, né? Mas não, ele foi fazendo tudo ali. Um erro chama o outro erro, que chama o outro erro. Quando você está no fundo do poço. Por quê? Porque a gente não despertou logo, tem que despertar. A Carla falou, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E ali ele se envolveu com aquela mulher, amor, né, o encontro, e ficou com a mulher. Aí a mulher tinha um marido que estava lá na guerra dele. A mulher engravidou, ele mandou chamar o marido para ficar em casa, passar uns dias em casa, vai descansar, né, com a sua esposa, né, na guerra. E ele, guerreiro, fiel, não, eu não quero descansar, eu não quero ficar em casa. Eu quero ficar na guerra, porque meus irmãos estão lá, meus amigos estão lá, meu povo está lá, e eu só saio de lá junto com eles. Então ele estava no jejum da dedicação de servir a Deus, Deus de Israel, gente. Olha isso. E o rei Davi, segundo o coração de Deus, traiu, achando que Deus não estava vendo nada. Quantas vezes a gente está fazendo as coisas achando que Deus não está vendo? Olha aí. Você acha que Deus não está vendo? Urias, esse microfone tem um cheiro às vezes que... Urias, que era o esposo da Betseba, esta mulher querida de Davi, né? Era um homem fiel a Deus. Gente, não queira derrubar quem é um homem e uma mulher de Deus. Ore por as pessoas,
Pode ser até quem não gosta de você, né, Iane? Ajude, colabore. E se for homem e mulher de Deus, sai de cena. É melhor você não fazer nada. Porque a consequência é muito grande, gente. É muito grande a consequência quando a gente não reconhece que a gente errou. Então, o que aconteceu ali foi que ele foi para casa, ele não queria, mas deram ali uma semana para ele ficar em casa, naturalmente o quê? Para ele ter contato com a mulher e aquele filho seria dele, né? Olha a enganação. Ele não falou nada com Deus, ele estava maquinando, tudinho maquinando, manipulando. Ele nem dormiu com a mulher falou, não, ele nem me encostou, ele nem me procurou, porque ele estava no jejum, ele estava no propósito da guerra, de servir a Deus. E Davi ali querendo, né? Gente, deu tudo errado, né? Todo mundo sabe a história desse homem, desse Davi. A mulher, ele mandou como é que foi? O Urias ia morrer, né? Então ele falou, essa barriga vai crescer. O que eu vou fazer? Manda ele para frente da batalha para ele morrer. Eu falei, Deus, por que ele morreu conversando com ele? Por que isso não poupou a vida dele? Porque Deus tinha um propósito com Davi e Betseba. Com certeza, gente. Quem nasceu depois disso tudo? Salomão. O grande homem de Deus, o mais sábio, né? Que ele fez o templo do Senhor. Então, tudo isso tem um propósito de Deus. Deus tinha um propósito ali? Até tinha, gente, com certeza. Por que ele não falou tudo para Deus? Não. E ele sofreu consequências, sofreu assim como a gente, quando a gente não reconhece o erro, quando a gente vacila, quando a gente é rebelde com Deus, quando a gente teima as coisas com Deus, quando a gente quer fazer as coisas antecipadamente. A gente também perde com Deus. Mas isso não é o fim, não. Porque apesar que Davi perdeu aquela criança, a primeira, depois veio Salomão, depois teve uma guerra entre a família dele, os filhos dele, um estuprou a irmã. Gente, a consequência de nossos erros é muito grande. Mas eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que você foi no seu passado, está no mar do esquecimento. Por quê? O seu passado, que você não conhecia Jesus, está no mar do esquecimento. Porque é o tempo da ignorância, que a gente desconhecia. Você pode pagar na justiça dos homens. Você matou, roubou, sei lá o que você fez, foi preso, pagou. Mas na justiça de Deus, espiritualmente falando, o que conta para Deus é quando a gente aceita Ele como Senhor e Salvador na nossa vida. A partir daí, todos os nossos atos, eles são computados. Então, a gente aprende na palavra o quê? Que tem que ter um arrependimento, o reconhecimento dos erros e o arrependimento. Glória a Deus. Para que a gente possa amar a Deus em espírito e em verdade, verdadeiramente. E receber dele as grandes bênçãos que ele tem, que vão correr atrás de nós, que vão nos alcançar, amém? Amém. É esse o caminho. Está entendendo? Então eu falo para você, Deus ele está de braços abertos, gente. Às vezes a gente que fica de braços o quê? Fechado. Às vezes somos nós que estamos de braço fechado. Esse povo aqui, se você ler a história, você vai ver que, infelizmente, essa primeira geração que foi liberta da escravidão, que tinha tudo para ser grato, por causa de todas essas falhas deles, eles não entraram na terra prometida. Inclusive Arão, que até se arrependeu do que fez. Só quem entrou foi Josué e Caleb. E a geração que nasceu no deserto, né? Aquela geração nova que nasceu no deserto, depois da escravidão, que não conheceu a escravidão e que já estava sendo contaminado pela primeira geração, essa turma que entrou na terra prometida. Então Deus ele é justo e fiel. Não adianta. Ele vai fazer a justiça dele. E a justiça dele pode ser para a gente ruim ou bom. Quando é ruim, a gente fala, Deus me castigou. Não, é porque é justiça. E ele fica triste quando ele tem que fazer algo em nós, para nós aprendermos, para nós nos consertarmos. Ele quer sempre nos abençoar, gente. Amém.
Ele quer sempre nos dar o melhor. E aquele povo não entrou na terra prometida. Porque é assim que Deus faz. E lá em Isaías está escrito que desde o começo do mundo, 64:4, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor do que nele espera. Quem nele espera? Deus trabalha na vida daquele que nele espera. Então, mais uma vez a palavra esperar no Senhor e não se precipitar. Amém? Amém. E não se precipitar. E às vezes, gente, a gente até espera no Senhor, mas faz igual Jonas, né? Não concorda com Deus. Não concorda. Jonas queria matar o povo de Nínive. Não, Deus, não vai salvar essa gente não, essa gente não merece. Né? Poxa, Deus, não precisava aquela pessoa ter morrido. Ah, não gostei não, Senhor. Ele podia estar aí, né? Tipo Silvio, né? Gente, Silvio é uma benção, né? Silvio deu tanta cabeçada, foi pro Senhor, Deus abençoou tanto ele. Aí do nada o Silvio faleceu. A gente podia até questionar, né? Ah, Deus, isso tu não podia ter feito não. Jonas fez isso. Não vai salvar aquele povo não, aquele povo não merece não. Glória a Deus, que Deus é misericordioso por nós. Senão muitos iam julgar, eles não merecem não. Ela não merece não. Aponta pra gente e fala, não merece não. Nós não podemos ser assim, nós não somos assim. Nós nunca vamos julgar uma pessoa que não é digna de receber algo de Deus. Então ainda tem um tipo de crente assim, né? Que não reconhece que está sendo rebelde e teimoso com Deus. Mas ele obedeceu? Obedeceu a Deus, na pressão dentro da barriga da baleia, ou vai ou morre. Eu vou, Senhor, eu vou. Que não seja preciso a gente ser tão punido assim para reconhecer o ID. O ID. O ID é de todas as formas. Até na hora que você vai ali receber a chopinha ali no portão, você bater um breve papo e desejar algo bom para aquela pessoa, amém? Isso também é o ID. Tudo é o ID. Falar de Deus é o ID. E não julgar. Mas a gente realmente julga. E que quando a gente errar, que a gente logo se conserte. Né? Amém? Amém. Então o povo que foi liberto da escravidão, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, junto com a segunda geração que nasceu. Né? E eu pergunto, gente, como é que um povo que testemunhou tantas coisas boas, né? O maná que caiu do céu, né? O mar vermelho abrindo ali na frente dele, né? De Moisés, né? Deus protegendo eles do deserto, do frio da noite, do calor do dia, que no deserto diz que é assim, né? Que a noite é o frio de matar e de dia é o calor de morrer. E Deus ali protegendo aquele povo por 40 anos. Foi castigo ficar 40 anos? Não, talvez Deus falou, vou esperar mais um pouco, para ver se eles despertam a mim, né? Para ver se eles param de me questionar, de murmurar, de reclamar, de ser teimosos. 40 anos, mas acabou que eles não entraram, muitos morreram no caminho. E que a gente não venha morrer no caminho, amém? Que a gente não venha morrer no caminho, porque a gente está no caminho. E muitas vezes esse caminho parece um deserto mesmo. Parece um deserto. De tantas coisas que a gente passa e vê, né? Amém, gente? Amém. Então, vamos findar o ano aí, né? Estamos findando o ano. Que a gente venha desejar o melhor para nós mesmos no próximo ano, mas que a gente venha se autoavaliar e reconhecer por que algumas coisas ainda não aconteceram na vida da gente. Por que Deus ainda não nos entregou algo que a gente pediu e que ainda está no coração da gente. Às vezes é algo que a gente precisa fazer tão simples e a gente não percebeu. Porque Deus não vai falar não. Se você olhar para dentro do seu coração, você vai saber o que é. Amém? Eu sei muito bem a hora que eu não estou bem, a hora que a minha visão está tentando ficar turva. A gente sabe, não sabe? A gente sabe quando a gente está meio esquisito. Amém? Amém? E como eu falei, né? Desperta tu que dormes, né, Carla?
E os braços do Senhor continuam abertos, meus irmãos. Os braços do Senhor continuam abertos para nós. Não vamos cruzar nossos braços em nome de Jesus. Eu me lembrei até de uma passagem de uma mulher, da dracma perdida, que está lá em Lucas. Ela tinha, parece que 99 moedas de ouro, né? De prata, perdeu uma. E ela ficou procurando, acendeu a luz, né, a candeia, procurou e achou. E se alegrou tanto e chamou os amigos, as amigas, para anunciar que achou a dracma dela perdida, gente. Às vezes a gente olha uma passagem assim, né, que é a parábola, e não entende. Mas isso aqui significa para mim que é como você está na presença, mas você está perdido em alguma situação da tua vida, em alguma coisa. E aí você acende a luz. O que é a luz? É a palavra, é o Espírito Santo. E ele te ilumina, te orienta. Você lê uma palavra simples e você entende que aquilo ali é para te despertar. Aí você fica feliz. Aí você quer contar para as pessoas. Eu me encontrei, algo mudou em mim, amém? E aí ele continua, em Lucas ele fala assim, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ela ficou alegre, chamou as amigas. Imagina os anjos de Deus. Gente, o céu é uma alegria, gente. Vocês já repararam isso, que o céu é uma alegria? Tem muito cantoria, cantam lá, beça. Eu não sei não, eu tive um sonho que eu estava tão feliz ali nos braços de Deus, eu estava tão feliz, que eu não queria acordar. Acho que quem morre vai para o céu não quer voltar não, gente. Voltar para quê? Tá doido. O negócio lá é bom mesmo. Pode acreditar. O céu é bom, gente. Tem alegria. Os anjos tudo alegre lá. Grita lá, se arrependeu mais um. Aceitou Jesus. Aí festa. Aí eu falava festa, gente. Festa comigo mesmo. Alegria, né? Sorrisos. Então, quando a gente se perde em alguma coisa, em alguma área da nossa vida, na emocional, às vezes a gente se abala, assim, né? E aí Deus vai, nos ilumina e a gente volta à realidade. Há alegria no céu também. Não é só na hora que a gente aceita Jesus, não. Mas é quando alguma coisa acontece, a gente se perde. Quantas pessoas você já ouviu falar que está com depressão? Gente que é cristã. É cristã. E por um momento se perdeu nas emoções. Se abalou, não aguentou alguma coisa que aconteceu. Somos todos frágeis diante do Senhor. Mas Ele nos fortalece. Quando a gente clama, né, Márcia? Quando a gente grita, Senhor, estou aqui, me ajuda. Tem que pedir ajuda, amém? Tem que pedir ajuda. Fica pedindo só ajuda, irmão, não. Pede ajuda ao Senhor, que Ele que vai enviar a pessoa certa para te abraçar, para te acolher, amém? Amém? Então não fique de braços cruzados, não fique. Mateus 6,37 diz, aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Pode ter errado o que for. Arão errou, porque, vai lá, pega ele. O Arão já estava por aqui, gente, porque 40 dias estava lá Moisés lá no monte e ele segurando aquele povo. O povo reclamando, aí quando fala, traz tesouro aí que eu vou fazer aí uma imagem aí para vocês. Por quê? Porque esgotamento. Às vezes a pessoa está no esgotamento. É muita pressão. Só que Arão, a palavra diz, mas lá na frente, que ele se arrependeu de verdade. E o Senhor aceitou o arrependimento dele. Então, eu vim dizer a você, errar podemos, mas que haja arrependimento em nós. Porque o Senhor continua de braços abertos, nos acolhendo e nos recebendo. Amém, meus irmãos? Amém. E aquele que vem a mim, eu não lançarei fora, diz o Senhor. Aleluia, lá em Mateus 6,37. E eu quero fazer algo com vocês assim. Queria que vocês levantassem e vocês entendessem que Deus está de braços abertos. E que vocês também estão de braços abertos para o Senhor, amém? Aí você abre os seus braços para que o Senhor possa entender que você o ama, que você o quer, que você
dar reverência a Ele, dedicação a Ele. Glória a Deus. Que todos os dias, nas suas manhãs, você vai acordar louvando e agradecendo por Ele estar na tua vida. Amém? Então, abre seus braços, feche seus olhos em nome de Jesus. Entenda que o Senhor agora está te olhando, está te vendo. Que não importa tudo que aconteceu, todas as tuas falhas, o que importa é que você está aqui. O que importa é que você está diante dele e ele já está dizendo para você, filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Eu estou contigo, eu te fortaleço em nome de Jesus. E você fala com ele, fala que você está aqui sim, que você quer se entregar a ele sim, quer obedecer. Oh, aleluia, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Repita comigo. Eu quero aprender contigo, Senhor. Eu quero te obedecer. Eu quero esperar em ti. Não me deixe precipitar, porque o propósito é teu. Eu creio no teu propósito, Senhor. Eu quero te amar até o fim, esperar, perdoar. Oh, Senhor, quantas coisas eu tenho que perdoar, quantas pessoas, tantas falácias, Senhor. Perdoa também as minhas falhas, Senhor, muitas coisas que eu disse que não era para dizer, Pai. Me ajuda a ser melhor, Senhor. Me ajuda a ser melhor em nome de Jesus. O Senhor está te ouvindo, está ouvindo o teu clamor aí que você está falando, seja em pensamento, seja em voz, Senhor, em nome de Jesus. É o teu povo, Pai. Somos o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa hora, você venha se abraçar, como se você estivesse abraçando a Jesus. E você sinta a presença dele, o abraço dele, porque ele é contigo. Ele é contigo, meus irmãos. Ele é comigo, ele é conosco. O Senhor é um Deus de provisão, um Deus de amor, um Deus que não falha. Ele corrige todo aquele que ama. E tudo que ele nos quer é abençoar.